Graças a Deus que nos dá vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer por essa oportunidade. Estamos aqui para adorar a Deus juntamente com vocês. Aqui eu não tenho nem mais sermão para pregar. A gente tem que criar sermão novo. E nem dá para trazer sermão velho, porque os velhos já foi tudo. Deus abençoe a todos vocês, pastor Joilson, mais uma vez. Obrigado por autorizar a gente estar aqui de novo. Rosival, os demais irmãos, a Evelyn, que nos fez o convite via WhatsApp. Top. Eu tinha um compromisso hoje de manhã, uma igreja que eu ia pregar amanhã e noite. Tive que cancelar, não é isso? Pregar lá no outro mês, manhã e noite. Se quer que eu pregue lá no culto também, no culto da noite, a mesma mensagem. Não vou citar nomes não, porque tem muita gente que eu conheço. E é bênção, amém, irmãos? Vamos, para as meninas aqui, vamos continuar a pregação do sábado passado. Vamos continuar. O Lázaro. Tá bom, Lázaro, tá bom. Aí eu falo baixo, desse jeito. Se eu gritar aqui, não. Você vai aumentando. Aí no final, eu não toco. Aí você vai colocar o playback dessa música. Um tom abaixo. Fechou? Não deu tempo. E na hora que eu ia falar isso, o pastor Lázaro, sai pra fora. Não deu certo. Não deu tempo. Vamos lá. O texto tema, gente, eu só vim hoje também porque falaram que tinha janta, alguma coisa depois. Então tem pizza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória a Deus! Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia! Capítulo de número 2, versículo 1 a 4, como já foi lido. Eu quero que você preste muita atenção, pelo amor de Deus. Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, quando menos se esperava, veio do céu. Não foi o vento, foi o som, como de um vento veemente, impetuoso, e aquele som que parece de vento encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia! E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Essas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Então essas línguas de fogo não estão na boca, está sobre eles. E foram todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui já é outras línguas. No versículo 3 é línguas de fogo sobre a cabeça. Atos capítulo 2, versículo 4, essas línguas estão da boca. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Pode se assentar. Vamos lá. É interessante que sábado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Rapidinho. Quem é que está afastado? Levanta a mão. Levanta bem alto. Já tem uma mão ali, já vi. 2. Está afastado. Tá não, filha. Abaixa a mão. Você tá não. Se teu pai tá, tua mãe tá, não sei. Tu não tá não. Tem 2 mãos. Alguém que nunca aceitou Jesus? 1. Tem mais gente afastada aqui? Tem? Levanta a mão assim. Quem você não levantou a mão. Eu não estou fazendo apenas, eu estou perguntando. Então tá bom. Vamos lá. Começar a pregar. Tem uma promessa. Um pouquinho mais baixo, Lázaro. Um pouquinho mais baixo. Mais baixo, não mais alto. Tem uma promessa. A promessa, ela está no livro de Joel, capítulo de número 2. Ele todinho, mas o que a gente mais enfatiza é o versículo de número 28. Em que a promessa, Deus usando Joel, onde eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. E até replicado no livro de Atos, é até um acréscimo, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então essa é uma promessa. Presta muita atenção. Essa é uma promessa. Jesus ele veio à terra, 33 anos foi crucificado. E é interessante que quando Jesus ele foi crucificado, vou usar o calendário nosso, ele foi crucificado numa sexta, aí passou o sábado, que é o famoso sábado de aleluia, e chegou o domingo, no domingo ele ressuscitou. Eu estava até comentando com uma turma que o pessoal fala, mas Jesus ele ressuscitou ao 3º dia, mas se ele morreu na sexta, sábado, domingo, ele teria que ressuscitar na segunda, porque aí seriam 3 dias. Só que presta atenção numa coisa, Jesus, quando ele morreu, presta atenção, quando ele morreu, o calendário vigente naquele tempo era o calendário de Juliano, não era o nosso calendário. Então não tinha esse negócio de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, feira. Então era outro calendário. Esse calendário que nós seguimos hoje, ele foi oficializado lá depois de 1500 e tralala. No calendário de Jesus era o calendário de Juliano, que foi o calendário que foi definido por Júlio César e tinha como contagem a fundação de Roma. Nada a ver com a pregação, mas bora lá. E o calendário de Juliano, eles não é igual ao nosso, que contava um dia depois. O calendário de Juliano contava já o dia que aconteceu, a morte já contava um dia. Então se Jesus ele morreu na sexta, no calendário de Juliano já é um dia. Se aí apareceu o sábado, já é segundo dia. E aí ao domingo, 3º dia. Então Jesus não falou errado. Eita. Pegou, o musical parou, eu paro. Vamos lá, mesmo que esteja bem fraquinho, bem baixinho, eu paro. Porque aí eu começo a dar aula. Eu não vim dar aula, né? Quando Jesus ele ressuscitou, os discípulos estavam até isolados, vamos dizer assim. Primeira coisa que a gente precisa entender, como foi aqui. Amiguinhas de Jesus, olha aí, de Cristo, de Deus, da Trindade. João 20, não foi? Vocês não dançaram? É isso? Foi, João 20. Quando Jesus ele ressuscitou e os discípulos estavam ali, vamos dizer, com medo, o que vai acontecer conosco? A primeira coisa que Jesus ele fez, ele chegou, Pai seja convosco, assoprou sobre eles, João capítulo 20, do versículo de número 22, e soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Aqui não foi batismo no Espírito Santo, aqui Jesus, eu vou soprar sobre vocês, vocês vão receber
Santo aqui, Jesus está, a partir de agora vocês estão regenerados. A partir de agora vocês entraram no processo de santificação. Olha que muito forte isso aqui. Só que um detalhe, eles agora, João capítulo 20, versículo 22, eles já têm o Espírito Santo. Não foi em Atos capítulo 2 que eles receberam o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. O que aconteceu em Atos capítulo de número 2 foi o manifestar, foi o fluir, foi o revestimento, foi a autoridade que o Espírito Santo concedeu. Meu Deus. Então eu preciso entender que quando o Espírito Santo passa a habitar em mim, é no momento, vai doer, mas vou falar, é a partir do momento que eu sou regenerado, ou seja, acontece primeiro em mim a mudança interior, acontece em mim a mudança de comportamento, de caráter, de atitude. Quando essa mudança acontece, eu já estou preparado para ele fluir, eu já estou preparado para ele agir. É por isso que eu estranho irmãzinha que vive o dia inteiro fofocando, chega aqui e quer pular. Se não teve a regeneração, o sopro, Atos 2 não é para você não. Eita. Peguei pesado. Tá o dia inteiro fuxicando e chega aqui e quer marchar. Para viver Atos 2 tem que viver Atos João 20. Ó, os irmãos tudo em silêncio agora. Roberto vem na cesta, já deu lugar. E se você deu lugar, então hoje é para escutar. Aleluia. Deus. Vamos lá. E olha que interessante que Jesus ele ressuscitou, entrou no cenáculo, soprou sobre eles, recebe o Espírito Santo, só que teve um detalhe. Jesus ainda, após a sua ressurreição, Atos capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus ainda, após a ressurreição, ele ficou ainda mais 40 dias. Até no nosso calendário de Gregório, a Páscoa é comemorada, foi domingo passado. Se você for no calendário de Gregório e contar lá no seu calendário 40 dias, é o feriado de Corpus Christi. Porque Jesus ressuscitou, ficou 40 dias e falou: antes de eu subir, eu preciso falar um negócio para vocês. Não arreda o pé de Jerusalém. Por quê? Não arreda o pé de Jerusalém até que do alto cumpra a promessa do Pai. A promessa é: vocês que já têm o Espírito, vocês vão receber desse fluir, desse derramar, desse manifestar do Espírito Santo. Eita! Ressuscitou 40 dias e antes de subir, fica em Jerusalém. Quando eles ficaram, Jesus ascendeu, subiu ao céu, ficou aproximadamente 500 pessoas, não foi isso? 500 pessoas. Ele falou que não é para arredar o pé enquanto não cumprisse a promessa do Pai. Então, vamos se preparar. Ixi, ele entendeu. A promessa do Pai vai cumprir, que Ele vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. E quando Ele derramar desse Espírito, aleluia, os filhos vão profetizar, os jovens terão visão. Vai ser um negócio incrível. Então, vamos ficar em Jerusalém até no alto do Pai cumprir essa promessa. Começou com 500. Primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, quinto dia nada, sétimo dia nada, nono dia nada, no 10º dia alguém falou. Está escutando?
crente aí? Então, para que essa atmosfera de avivamento, aleluia, para que essa atmosfera de avivamento venha invadir a minha vida, eu preciso estar preparado igual a igreja primitiva estava preparada em João, em Atos capítulo de número 2. Vamos lá. Qual é os meios de preparação? 3. 1. E estavam todos reunidos. Ou seja, se não tem unidade, não vai ter manifestação. Se tiver contenda, ele não vai manifestar. Se tiver fofoca, ele não vai manifestar. Então é para estar unido. O Espírito Santo, ele se manifesta onde não tem dispersão. Tem gente que está no culto, mas está pensando na janta para levar, colocar na marmita do trabalho que vai amanhã. Fora que aqui não é o caso daqui, não sei, não estou nem aí se eu vou falar. E tem gente que só vem no culto, no congresso das meninas da dança, da coreografia, sei lá, dança para mim, e só vem aqui para observar, para olhar. Se tu não está na coreografia, se tu não está na coreografia, você precisa, mesmo não estando no grupo, você precisa estar na mesma comunhão. Eu não sei para que dançar, eu não sei para que fazer isso, eu não sei para que fazer, para que levantar a mão, para que levantar o pé. Se tu não é desse ministério, apoia com a oração. E eu tô nem aí, eu vou falar, meu pastor João, isso me bate, depois eu tô nem aí. Ah, não existe ministério de dança na Bíblia, mas também não tem círculo de oração na Bíblia. Não tem grupo de jovem na Bíblia. Não tem conjunto infantil na Bíblia. Então para de asneira, para de neurose. Se elas querem adorar Deus desse jeito, deixa. Porque tu já adora Deus. Tu já adora Deus. Se tu é do louvor, canta. Se tu é do ensino, ensina. Se tu é do aleluia, da pregação, prega. Se tu é da aleluia, da dança, dança. Mas tudo faça para a glória dele. E aí a gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta quando estamos unidos. Cada um no seu ministério. O que o apóstolo Paulo ele diz para a igreja de Corinto? Há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Está entendendo isso aqui? Está entendendo? Não pode reclamar. Viva a comunhão. Para de murmurar. Viva na comunhão. O Espírito Santo. Pode prestar atenção. Camarada só vem para o culto para reclamar, para murmurar, para observar, para ficar falando depois. É aquele que fica a vida inteira. Ah, eu não sinto a presença de Deus. Você não sente. Por quê? Porque tu só vem para o culto para observar, para olhar. Aqui não é teatro para assistir. Aqui não é cinema para sentar e olhar. Aqui é lugar de adoração a Deus. Cada um adora com o chamado de Deus. Meu Deus. Unidade. A glória de Deus, ela não se manifesta onde tem divisão. Até mesmo no grupo. No grupo não pode divisão. Olha aí. Vamos lá, então eu preciso se preparar. Olha, começou 500, agora só tem 120. Tem gente que desiste mesmo. Não é brasileiro. Se eu for falar que é brasileiro, é que desistia. Se fosse brasileiro, se esse 120 fosse brasileiro, não tinha nem 120, é 12. Porque o brasileiro tem dificuldade de perseverar. Eita. Pode prestar atenção lá depois do congresso. O irmão, o Evelyn, o Karen, eu quero entrar na coreografia. Mas tem gente que não consegue perseverar.
Quantas gente, né? Quantas mulheres já chegou, eu quero participar. Quantas pessoas começaram e pararam depois. Começou 500. Aqui não era 500 pessoas esperando o congresso. Aleluia. Aqui não era 500 pessoas esperando o dia da festividade. Não. Aqui eram 500 pessoas esperando uma promessa. Meu Deus do céu. Fica aí 120, só que tem detalhe. Não tem 500, mas tem 120 unidos. É melhor ter 120 unidos do que ter 5.000 desunidos. Porque se... Deixa quieto. Então, o primeiro aspecto para você se preparar para ele se manifestar é a união. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo. Se tem união, tem óleo. Você está entendendo? Eu vou falar de novo. Se tem união, tem óleo. O que é óleo, Eto? Óleo é símbolo do Espírito Santo, é presença. Se tem união, tem presença. Segundo aspecto para você, para o Espírito Santo se manifestar, para que essa atmosfera de Pentecostes, avivamento me invada. Primeiro é a união. Segundo, Atos capítulo 1, versículo 14 diz: todos estes, que são quantos? 120. Todos estes perseveraram unanimemente em oração. Não é a corrente de fogo que aviva. Não é a dança que aviva. Falei semana passada, você estava lá. Não é o passo, é o coração quebrantado. Lembra? Você lembra? A metade que não estava, eu sei. Eve não estava, ele não estava não. Eu sei. Não é o passo que vai fazer o céu descer. É o coração quebrantado. Vou falar no final sobre isso aqui. Está no script, tá? Calma. Então é oração. É orar pelo avivamento. É orar por ele se manifestar. Quantas pessoas que estão na igreja há 10 anos oram para Deus dar a casa, dar o carro, mas não oram, Senhor, me enche com teu Espírito. Vou falar que eu nem aí. A promessa não é carro do ano. A promessa não é ter casa boa. A promessa não é um milagre. A promessa não é a providência. A promessa é a presença. Porque tem gente que sai de casa, vou lá receber minha vitória. Aqui não é lugar de receber vitória. Aqui é lugar de oferecer para ele. E vitória é graça, tu não merece. Mas eu recebi, graças a Deus, tu não merecia. Não é ruim. Então quando você sai de casa, eu vou lá buscar mais da presença. E a oração, Senhor, me enche. De novo, Senhor, me enche. Eu não fui cheio no outro dia, Senhor, me enche. No terceiro dia nada aconteceu, Senhor, me enche. Eu me lembrei aqui agora, não está nem no roteiro, eu não gosto de contar historinha, quem me conhece sabe que eu não gosto. Eu lembro quando minha avó me explicou sobre o que é batismo no Espírito Santo. E aí eu falei, então vamos orar. Aí vamos para a igreja. A gente foi para a igreja, era mais ou menos 5 horas da tarde. Entrando na igreja, só eu e minha avó, ela era dirigente do ciclo de oração, então ela tinha chave. E a minha oração, Senhor, me batiza. Senhor, me batiza. Senhor, me batiza. Jesus, eu não quero carro, não quero casa, não quero nada disso. Eu adolescente, tinha 14 anos.
13 anos, Senhor, eu não quero nada, não quero dinheiro, não, Senhor, eu quero ser batizado. E eu fiquei das 5, quando deu 7 horas da noite, 19 horas, começou a chegar os irmãos para o culto, era culto de oração naquele dia, então ninguém ia pegar microfone, era chegar, dobrar o joelho e acabou. E eu 7 horas, Senhor, me batiza, Senhor, me batiza. Deu 7h30 e eu estou lá, Senhor, me batiza. Deu 8 horas, Senhor, me batiza. É orar. Para quê? Jesus, me enche. Deu 8h30 e nada. 9 horas, pastor. Aquela tradição da tua palminha. Levanta, oração final, eu vou embora. Mas eu fiquei de joelho, Senhor, me batiza. Aí eu só escutei, só vi a mão no meu ombro. Hélito, vamos embora. Pastor, vamos fechar a igreja. Meu pastor não foi batizado. Espera. Meu Deus. Glória a Deus. Sábado fui no congresso de coreografia. Lá da igreja onde eu congregava, era sábado do congresso de coreografia. Eu fiquei sentado, Senhor, me batiza. Nada de novo. Domingo, culto, me isolei. Sentei num canto que não tinha ninguém. De vez em quando eu jogo, não quero, vou sentar aqui. E veio um pregador de fora, pregando, a igreja, aquele manifestado, a presença, aquele fluxo todo. E aí, sabe o que aconteceu? O pregador, no final, chegou e falou: alguém aqui está orando por batismo no Espírito Santo? Vem aqui na frente. Quem foi? Eliton e Eliseu, 2 adolescentes. E orou. Quando orou, Eliton e Eliseu fomos batizados no Espírito Santo. O culto que era para acabar 9 em ponto, antigamente era no ponto, acabou, ia dar 10 horas da noite, porque Jesus visitou a casa. Eita, entende? Unidade e oração. Senhor, me enche. E quem é o Eliseu hoje? Eliseu é o líder regional de jovens. E quando você recebe esse revestimento, quando você recebe essa manifestação, ele te impulsiona: vai trabalhar agora, filho, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Está trabalhando, então toma mais um dom aí, vai, eu vou te dando dom. Quando você vai trabalhando, se enchendo, orando para ser cheio, eu vou te dando dom. Você não está entendendo isso aqui? Enquanto você está orando, pedindo a presença, eu vou te dando a presença, mas também vou te dando dom, vou te dando talento. Aleluia. Eu vou te visitando com outras línguas. E detalhe, não é uma língua estranha. Eu vou te dar variedades de línguas. Como assim variedades? Vou falar também. Tem gente que quando foi batizado no Espírito Santo começou a falar só arroz. E passa a vida inteira só no arroz. E não é só arroz. Você tem que ter variedade de língua. Um dia você tem que estar falando arroz. Eu estou falando arroz para não ficar falando língua aqui. Pelo amor de Deus, eu vou falar blasfêmia aí. Um dia você tem que falar arroz, no outro dia você tem que falar feijão. E no outro dia, frango, salsicha, pizza. Porque é variedades. Você está entendendo isso aqui? Nós vamos terminar isso aqui orando. E não é orar para você receber milagre, pronto. Não. Você só vai terminar isso aqui orando: Senhor, me enche. Só o Senhor, me enche. E sabe, eu não sei, se for da vontade dele, ele vai te visitar e vai te entregar variedade de línguas. Então é orar. Não está orando? Então não dá para receber nada. Ali, a gente geralmente assim, quando é festividade, está chegando festividade, oração, campanha de oração, ora em casa, faz jejum, faz aquilo, mas infelizmente tem sempre aquela que é ruim, não faz nada. E aquela que não faz nada é a que quer receber. Não ora, não jejua, não consagra. Tô nem aí, vou falar. Pegou. O Espírito Santo, ele vai encher. O Espírito Santo, ele vai encher. O Espírito Santo, ele vai encher quem estiver preparado. Sabe por quê? Porque oração é igual combustível de carro.
Meu Deus, você está entendendo? Rose volta em casa e vai me buscar. Graças a Deus ele vai me levar. Só que se tiver sem carro não anda. Se tiver sem gasolina o carro não anda. Vou falar de novo. Sem gasolina o carro não anda. Sem gasolina o carro não anda. Você não está entendendo? Sem combustível você não vai para lugar nenhum. Gente, eu estava estudando na faculdade. Aí tem uma matéria lá que eu não gosto. E algo porque assim, eu fico assistindo as aulas, eu fico pegando o que o professor está ensinando e trazendo tudo para a Bíblia. Nossa, tá uma pregação boa isso aqui. Aí fizeram um teste lá. Oração é o que mesmo? Combustível. Oração é? Combustível. Aí estava tendo uma aula de logística para a área de carros. Nem é da área que eu quero atuar, mas enfim. E pega tudo que é relacionado à logística. Aí eles fizeram, foi feita uma pesquisa com 3 carros, um carro bem antigo, um mediano e um mais recente. Aí foram fazer um teste para ver se até onde esses carros iriam sem óleo, sem óleo, sem óleo, sem óleo, sem óleo. Você está entendendo? Sem óleo o carro anda? O carro velho, sem óleo, andou 17 segundos. O carro mediano andou 43 segundos. O carro moderno andou 6 minutos. Mas quando parou, explodiu. Você não entendeu? Aí eu olhei assim, meu Deus do céu. Sem óleo não dá para andar. Quem já entendeu? Aí tem gente que quer dançar sem óleo, tem gente que quer cantar sem óleo, tem gente que quer pregar sem óleo, tem gente que quer cantar no grupo sem óleo, tem gente que quer liderar sem. Pode até longe, mas estoura uma hora. Deus é maravilhoso. Pegou. Então como que eu faço para abastecer o meu carro? Põe óleo, vá pro joelho, vá orar. Quanto mais, olha que interessante, se você chega no posto de gasolina e fala pro cara, R$10, no dia de hoje, R$10 de gasolina, você vai gastar em média no máximo 30 segundos. Vai no posto de gasolina e fala pra ele, o tanque tá vazio, enche o tanque. Você vai demorar lá. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Quem já entendeu da glória. Quanto mais tempo você estiver se abastecendo, mais longe Deus vai te levar. Deus, ele chegou para Elias, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Eu vou trazer para a mensagem, quanto mais você dobrar o teu joelho na presença dele, mais o Senhor vai te levar, vai te usar. E outra, Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, diz que eles se alimentavam com as palavras de Jesus. Terceiro aspecto para você ser cheio. Terceiro aspecto para que ele manifeste a presença em você é unidade, oração, palavra. Palavra. É interessante que se a oração é o combustível, a palavra é a palha. E essa palha eu tenho que colocar no altar. No altar e tem que pegar fogo.
Só que se você colocar palha hoje e voltar amanhã, está aceso ainda? Não. Tem que colocar mais palha. Mais palha. É por isso que eu falo para todos os meus alunos: Bíblia não é de vez em nunca, é todo dia vai lá um pouquinho de palha. Por quê? O fogo não pode apagar. Aleluia, aleluia. O que tem de crente aí que está firme hoje, daqui um mês, estou desanimado. Desanimado, opa, é sinal que está faltando palha no altar. É isso, palavra, palavra, palavra. Meu Deus do céu. E aí, como está a tua vida espiritual? Tem palha, tem palavra, tem oração, tem unidade? Quem sabe era para tu estar aqui no grupo, mas não está porque tu não gosta de unidade. É pesado? Então precisa entender isso, gente. Que a gente está vendo aí um monte de evento, de culto para você receber poder, culto de avivamento, congresso do manto, do terra, do reteté, e aí canta lá 3 horas de corinho de fogo, não tem tempo para palavra, aí é 5 minutos de palavra, vai embora, mas todo mundo estava cantando corinho de fogo, e aí todo mundo sai do culto falando: nossa, o culto foi avivamento total, foi reteté, o Espírito Santo me visitou. Mentira! Billy Graham diz que o avivamento não é subir as ruas cantando com grandes tambores. Billy Graham diz que o avivamento é descer ao Calvário com arrependimento e choro. É buscar a presença dele através da oração, da unidade e da palavra. Eu não sei se você está entendendo, mas quando o teu coração, quando você está em comunhão com o teu irmão, quando você está buscando a Deus em oração e você mantém o seu compromisso com a palavra, sabe o que acontece? Você começa a ouvir um som, aleluia. Eu não sei se você consegue espiritualizar esse momento, mas sobre a vida daqueles que têm unidade, sobre a vida daqueles que estão em oração e com compromisso numa palavra, ele escuta o som. Que som é esse? É o som impetuoso e veemente. Deixa eu falar para você, quando fala de som de vento impetuoso, ou um som muito forte, violento, está querendo dizer: opa, eu estou na oração, eu estou na unidade, eu estou mergulhando na palavra, e eu já estou sentindo o Espírito Santo agindo. Aleluia. Vento impetuoso é ação. O que é isso, Hector? Você está orando, você está fazendo a sua parte, e Deus, ele já está agindo. Só 3 entendeu, só 3 entendeu. Eu estou fazendo a minha parte, ele está fazendo, então o Espírito Santo vai começar a agir. Aleluia. O Espírito Santo vai começar a agir. E o fogo, opa, ele te escolheu, foi você que ele escolheu. Você está fazendo a sua parte, ele vai te escolher. Opa, eu vou te encher. Já parou para ter atenção que todo culto tem aquele que senta e olha, e tem aquele que levanta e pula. Tem aquele que levanta, dá lugar, tem aquele que chora na presença dele. Por quê? É o vento. Aleluia. Eu não sei se você já consegue sentir a presença. Aleluia. Aleluia. Ele já se faz presente no nosso meio. Agora, se tiver oração, se tiver palavra, ele quer se manifestar na tua. Aleluia, aleluia, aleluia. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflamar.
Quando o Espírito Santo... Escuta isso aqui, escuta. Quando você está em unidade, quando você está em oração e na palavra, você adora. Quando você está em unidade, oração e palavra, você adora. Fala bem alto, eu adoro. Eu adoro. Não, tem gente que não falou, fala eu adoro. Eu adoro. E como precisa ser a minha adoração? Como? A minha adoração, ela precisa ser expressada. Fala aí, fala. Eu adoro. Eu adoro. Fala mais alto, a minha adoração. Precisa ser expressada. Como assim, Edson? Vamos lá. O homem, o ser humano, ele é composto por alma, espírito e corpo. Raciocina aqui comigo para você entender isso aqui. Alma, espírito e corpo. Entendeu? Vamos lá? Alma, espírito e corpo. O que é o corpo? Isso aqui. A carcaça. O que é o espírito? É aquilo que me conecta com Deus. O que é o espírito? É a minha conexão com Deus. O que é a alma? A alma, eu encontro minhas emoções, sentimentos, mas também na alma eu encontro as concupiscências da carne. Então eu preciso entender que é 24 horas lutando, alma e espírito, alma e espírito. O seu corpo, ele vai reagir mediante aquilo que você mais alimenta. Posso falar? Quando eu venho num culto como esse e me conecto com ele, quando eu estou num culto como esse, eu vou repetir para dar tempo para você se conectar. Aleluia. Quando eu estou num culto como esse, eu me conecto com ele. Sabe o que ele faz? Ele derrama uma porção de graça na minha vida. E quando essa graça é manifestada na minha vida, sabe o que acontece? O meu espírito se conecta com o espírito. Aleluia. Eu vou repetir para você entender. Quando o meu espírito é minúsculo, ele se conecta com o espírito é maiúsculo. Uma manifestação em nosso meio acontece. E nessa manifestação, sabe o que acontece? A minha mão levanta, o meu pé levanta, a minha boca abre. Quando o seu espírito se conecta com o Espírito Santo, o teu corpo reage. Aleluia. Então quando eu falo de expressar, eu estou falando, ei, se conecta com o Espírito de Deus. Para quê? Para o teu corpo reagir. E a pior coisa é quando... Eu sei que agora eu vou te confrontar. Vai ser bem pesado. A pior coisa é quando nesse momento de adoração a gente não expressa. Tem gente que expressa pulando, tem gente que expressa sapateando, tem gente que expressa dançando, tem gente que abaixa a cabeça e expressa chorando. Mas tem gente que olha e fala: nada. Por que não tem essa expressão? É porque falta o conhecimento. E o conhecimento, ele só vem pela palavra. Se não tem palavra, não tem adoração. Jesus, ele falou isso lá no livro de João, capítulo 4.
Vocês adoram quem nem conhece, mas nós adoramos quem de fato conhecemos. A adoração a Cristo, ela precisa ser consciente, ela tem que ter conhecimento, ela precisa ser racional. E quando a minha adoração é racional, eu começo a expressar. Aleluia. Só tem outro detalhe: a adoração ela precisa ser espontânea. Como assim espontânea? Livre. A minha adoração ela não pode ser forçada. Ela tem que vir da alma. Ou seja, ela também tem que ser íntima. Aleluia. Deixa eu falar mais para você. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Adore a Deus com expressão. Adore a Deus com espontaneidade. Ou seja, quando eu falo de espontaneidade, estou falando que você não está sendo forçado a adorar, mas você é que tem liberdade para adorar. Opa, o que a Bíblia diz? O Espírito de Deus, Ele está presente. Se Ele está presente, você tem liberdade. Liberdade. Nada te prende de levantar a mão, nada te prende de pular, nada te prende, nada. Você é livre para adorar Ele. Gente, olha isso aqui, olha isso aqui. Vocês já viram judeu, lá no Muro das Lamentações orando? Já viram? Na internet, pesquisa depois. O judeu, quando ele chega no Muro das Lamentações, ele fica assim, ó. Quem já viu? Se balançando. Aí uma vez eu perguntei para o professor de teologia: por que ele se balança tanto? Se tu não entender isso aqui, não sei o que é, não sei o que você está passando. Aí o professor: é porque eles entendem que adorar só com os lábios é pouco. Quando eles balançam o corpo inteirinho, é que eles estão adorando a Deus com todo o movimento que eles tiveram no corpo. Você está entendendo, você está entendendo, você está entendendo, você está entendendo. Adorar a Deus só com a música, cantando, é muito pouco por aquilo que Ele fez por mim. É por isso que eu preciso expressar melhor. Se você tem esse conhecimento agora, você precisa expressar melhor. Quanto mais eu estudar a palavra, mais adoração vai ter, mais conteúdo vai ter na minha adoração. Quanto mais eu orar, mais vida vai ter na minha adoração. E quanto mais eu estiver unido com o meu irmão, mais poder vai ter a minha adoração. Debaixo deles. Eu quero te fazer um convite. Acabou. Não pode ter mais. Acabou. Tinha uma folha daqui. Um lado todo. Mas eu estou sentindo de fazer isso com você hoje aqui. Eu quero que você agora... Eu preciso desse poder. Eu preciso ser cheio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver rapidinho aqui. Quem aqui precisa ser cheio do Espírito Santo? Vixe, só 3 mãos. Levanta a mão bem alto, pelo amor de Deus, gente.